Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 3 de março, e nós estamos celebrando o terceiro domingo da Quaresma, cujo evangelho é o de João 2, de 13 a 25. Pegarei alguns fragmentos deste santo evangelho. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam ali sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Portanto, Jesus, como termina esse santo evangelho, não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Meus caros irmãos e irmãs, o evangelho relata o incidente da indignação de Jesus diante dos líderes religiosos do templo, que transformaram o lugar sagrado no mercado religioso e econômico. Esse era um sinal evidente de que os mandamentos não estavam sendo observados. É uma das poucas cenas em que nós observamos essa indignação de Jesus. E para Israel, a montanha sagrada e o templo, sobretudo o templo, eram lugares de encontro de Deus com o seu povo. Então esses lugares não poderiam jamais ter outra função que não fossem o culto e a própria oração. Então o Evangelho de João hoje quer nos recordar que estava próxima a Páscoa dos judeus. Então Jesus chega no templo de Jerusalém e se depara com vendedores e cambistas. Então 2 cenas aí nos chamam a atenção. A expulsão dos vendedores, onde faz um anúncio profético: não façais da casa de meu pai uma casa de comércio, como nós vimos em João 2,16. E esta foi uma declaração de Cristo feita na linha da própria pregação dos profetas. Jesus dá continuidade a essa indignação dos profetas. Jesus põe então um culto puro, quer propor um culto puro, isto é, conjugado com a verdade e a justiça, como o próprio Salmo 69:10 diz: o zelo por tua casa me consumirá. Isso significa recordar plenamente, reviver a Páscoa, como será visto, então, na segunda cena do Evangelho de hoje, que nós vamos abordar. Significa que o amor exclusivo pela santidade de Deus e do seu templo para o povo piedoso e orante é em Jesus como uma forte chama que incendeia não somente a sua ação de indignação e também sobre a profanação de um espaço de encontro forte com Deus, que se manifesta numa ação intensa de Jesus, que chama a atenção de todos sobre a riqueza e também o significado do templo frente aos interesses materiais e comerciais dos que não têm mais o sentido do sagrado, onde o interesse comercial e cambista está acima do culto e louvor que preenche o homem por inteiro. Jesus se apresenta assim, cheio deste fogo ardente de amor pela casa de Deus, e por isso o evangelista João coloca este episódio logo no início do seu evangelho. E é óbvio que este ato vai apontar ou se relacionar com o drama de sua própria morte. Aí está um sentido profundo da relação entre o templo e Jesus, que fala: destruir este templo e eu reerguerei em 3 dias. E a cena que nos chama a atenção e que está aí no centro do evangelho de hoje
essa declaração de Jesus, que eu já mencionei: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei, em João 2,19. Então, assim, é uma declaração que demonstra a incompreensão dos interlocutores de Jesus que estavam aí realizando esse ato no templo, ou também os interlocutores de Jesus que não conseguem entender em todo alcance a palavra de Jesus. E, ao mesmo tempo, Jesus segue firme nesse bom propósito de purificar esse mesmo templo, mesmo sendo ironizado pela sua fala, quando ele, de fato, remete à reconstrução deste templo em 3 dias. E quando Jesus, então, ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito, como esse mesmo Evangelho de João 2,22 está descrevendo no domingo de hoje. Por isso, a ressurreição de Jesus está no centro da cena do Evangelho de hoje e no coração do gesto e da mensagem de Jesus. João, o evangelista, nos transmite a ideia do corpo glorioso ou ressuscitado de Jesus como sendo um templo perfeito. Por isso, esta santa leitura deste evangelho se insere perfeitamente nesse período da Quaresma, que nos reenvia, para a dimensão da Páscoa do Senhor Jesus, ou a ressurreição do Senhor Jesus. Esse é o motivo pelo qual a liturgia de hoje nos propõe fazer essa reflexão. São alguns sinais pré-anunciados por Jesus da sua paixão, morte e ressurreição, que é a centralidade ou ponto culminante do seu mistério revelador. Então, portanto, como nos ensina o apóstolo Paulo, a Igreja é o corpo glorioso de Cristo, inserido em nossa vida e em nossa história. Por isso somos edificados por Deus, no sentido de sermos edifício de Deus. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Nos diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios 3, 9, 6, 15. Então, a mensagem do Evangelho na liturgia deste domingo quaresmal é um apelo a purificarmos nossas igrejas de todo tipo de contaminação, como os interesses políticos, econômicos ou materiais. Mas ela deve ser um sinal da presença de Deus entre nós, um sinal luminoso da Páscoa de Cristo, da presença do amor de Deus. Mas nós sabemos também, de outro lado, que a secularização excessiva de hoje muitas vezes nos cega e não nos permite ver mais a Igreja como ela é, isto é, mistério, corpo de Cristo, casa de Deus, abrigo e consolo dos homens. A Igreja deve ser sempre um sinal visível de Cristo, o local onde atualizamos sempre o seu memorial no mistério de sua paixão, morte e ressurreição. Então, a partir da liturgia da palavra de hoje, peçamos ao bom Deus que o tempo da Quaresma nos auxilie celebrar este mistério em toda a sua grandeza e seu significado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado domingo.